Meu nome é Rodolfo Pajoaba e você está assistindo Por que você deve ler? Como eu falei, estamos fazendo uma série sobre os livros e por que você deve lê-los. Um livro que não é muito comentado, sobre o qual não é muito falado, porque não é um autor muito filósofo da fotografia, mas ele é um grande pensador da imagem, é o livro Modos de Ver, do John Berger. Esse cara tem uma série no YouTube, eu falei sobre ele no outro vídeo. Ele é interessante porque ele parte de pinturas do Renascimento e pré-Renascimento e ele demonstra a contextualização delas assim que elas foram criadas e depois que elas saíram do ambiente para o qual elas foram criadas e foram para o museu e daí depois saindo do museu para a reprodutibilidade técnica daí, né, que já não tem mais controle nenhum. Uma obra de arte, uma pintura, ela foi criada para fazer parte de um ambiente, na maioria das vezes. Assim. Encomendada. Né? Ela foi encomendada. As pinturas, né, sobre as quais estamos falando, desses séculos XV, XVI, XVII, da nobreza europeia, elas foram criadas para estarem em um determinado lugar. Ah, tem um espaço nessa sala aqui, vamos colocar um quadro. Vamos colocar um quadro da gente fazendo piquenique na relva e você pelada. Esse velho truque índio, né? Então, mas ela vai ficar super bem aqui. Eu queria mais um pouco uns tons terrosos, um pouquinho de verde, tudo, não sei o quê. Você combina a pintura com o ambiente. Era assim que era feito, né? Claro, com todo o sarcasmo que eu estou falando, não, né? Mas era feito assim, era um ambiente, era encomendado. Depois que esse ambiente não existe mais, a nobreza acabou e essas obras foram para museus e foram para lugares de apreciação, a pessoa que vai ver essa obra, ela vai para ver a obra. E a parte mais importante representada ali não é só o que está sendo representado, mas quem a representou. Ou seja, o autor da pintura é tão importante quanto a pintura em si, quanto o assunto da pintura. Você não vai ver a família imperial ou a família italiana de Toscana, você vai ver a obra do Tiziano, entendeu? Você vai ver a obra do Michelangelo, você não vai ver Você vai ver por que é o Michelangelo, você vai ver por que é o Tiziano, você não vai ver só a imagem em si, você vai ver por causa dele. E a partir do momento que você compra uma revista que vem aquela mesma obra, primeiro a obra tem 8 metros de largura e a revista tem 20 centímetros de largura, né? Você não consegue usufruir do mesmo jeito. E segundo que você pega aquela foto, recorta e pendura na parede do teu quarto do lado do pôster do The Cure, por exemplo, entendeu? Né? Você descontextualizou completamente a imagem. É uma coisa interessante, né? É legal essa desestruturação do caminho da imagem. A gente não tem controle nenhum sobre isso, né? Divaguei completamente, né? Não tem nada. Não, mas é isso que o livro diz. Ele fala bastante sobre isso, né? Isso. E por que é importante a gente ver isso? Porque tem que pensar na fotografia, principalmente. Isso não vai melhorar muito a sua fotografia em si, no sentido de que, não, na hora de fazer a foto, vou pensar, mas como essa foto vai ficar quando ela estiver sendo vista por uma adolescente de 14 anos? Não é esse o caso, não é por isso. Mas quando você começa a pensar sobre a fruição das imagens, né, você começa a pensar melhor na tua própria foto, né? E o que eu pensei, o que eu nunca tinha pensado antes, é fazer fotos para ocupar determinado espaço. Então, aí entra, porque isso tem a ver com a fotografia para arquitetos, não é a fotografia de arquitetura, mas existe um mercado, nesse sentido, de fotografia para arquiteto. Você faz fotografia pensando, indo junto com o arquiteto, né, eventualmente, falando, esse ambiente aqui, isso aqui vai ter esse tom de não sei o quê, e o cara é surfista. Eu pensei, então vamos fazer umas fotos de onda. O cara vai lá e faz as fotos de onda, tem a ver isso. Inclusive eu tenho um ex-aluno, foi ex-aluno numa escola, depois ele é ex-aluno meu aqui, pessoal, que ele é arquiteto e fotógrafo, e ele coloca as fotos que ele produz nos ambientes que ele projeta, de casa-cor, essa coisa toda. Que não deixa de ser, muito obrigado pela colaboração, o contexto das pinturas dos anos, né, do século 14, 15, 16, por aí. E quem sabe um dia as nossas fotos que foram feitas para um determinado espaço vai ser exposta no museu, exatamente. Irving Penn, por exemplo, aquelas fotos dele não foram feitas para serem expostas no museu. Todas elas são utilitárias, né?
as fotos de moda, as fotos antropológicas, né, de retratos dos índios, né, eram índios, né, bolivianos, peruanos. Ele não fotografou aquilo para ir para o museu, ele fotografou por causa da revista. É o oposto, inclusive, né? Ele fotografou pensando na reprodução, da reprodutibilidade técnica, e acaba que ela foi para o museu. Sensacional isso, né? Não há regra, né? Isso é legal pra caramba, acho sensacional. O Irving Penn foi uma grande descoberta minha, eu não conhecia pessoalmente, achei maravilhoso. Vou começar a comprar livro dele. Também próximo show que ele for, eu não vou deixar de ir. Comprar uma camiseta dele, assim, né? Irving Penn, assim, aí com a guitarra, porque eu adoro ele quando ele toca a guitarra, que ela faz aquela pose, assim. Ai, ai. Então, olha só, John Berger, apesar de não ser específica e exclusivamente fotografia, é muito importante para a construção do repertório, porque ele fala de imagens e fala de linguagens e de mensagens que estão na imagem em si e no motivo por essa imagem ter sido feita. Eu recomendo direto. Qualquer livro dele é muito bom, mas esse aqui, Modos de Ver, é sensacional, é uma boa introdução.